Olá, graça e paz a todos os queridos. Louvamos ao Senhor por mais um dia que Ele nos permite viver. Louvamos ao Senhor pela Sua palavra. Hoje, salmodiaremos no Salmo 124, que diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O título do Salmo 124 é Deus, nosso protetor e libertador, cântico de romagem de Davi. Neste salmo, o salmista Davi, ele fala de circunstâncias em que Israel viveu, em que certamente ele já havia vivido e que com certeza todos nós também vivemos. Todos temos tempo nas nossas vidas de dificuldade, de problemas, de lutas. E aqui o salmista Davi, ele fala por que ele suportou, por que Israel suportou os seus inimigos, aqueles que se levantavam contra eles. Porque o Senhor estava ao seu lado. Ele começa fazendo essa declaração: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Ou seja, o testemunho que Israel podia dar à luz de todas as suas lutas, de todos os seus embates, era porque o Senhor havia o livrado. Se Israel estava ali, é porque o Senhor havia protegido e sustentado Israel ao longo de tantas lutas que Israel enfrentou. Porque senão, se o Senhor não estivesse do seu lado, já teria padecido, já teria ficado para trás, inimigos teriam já destruído a Israel, porque não foram poucos que se levantaram contra Israel. O salmista novamente faz esse clamor: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Ou seja, quando os inimigos se levantaram, se Deus não estivesse lado a lado com Israel, com o seu povo, os inimigos já teriam passado por cima deles, já teriam engolido Israel. E o salmista ainda vai dizer que as águas poderiam ter se submergido, mas o Senhor certamente os livrou. Sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas, grandes tempestades, grandes dificuldades passaria sobre a sua alma. Mas ele diz: bendito seja o Senhor que não permitiu absolutamente que isso acontecesse. Os inimigos chegaram, as dificuldades também afligiram as suas vidas e até a sua alma, mas o salmista vai dizer no versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou o laço e nós nos vimos livres. Ou seja, mesmo que no momento eles estavam presos, se sentindo ali completamente escravizado ou sem a sua liberdade por ocasião de todas essas situações, diz que Deus não permitiu que eles ficassem dessa forma. Deus os libertou, os livrou desse laço e que principalmente o Senhor salvou a sua alma. Porque o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É assim que o salmista descreve a sua confiança em meio às suas lutas e às suas dificuldades. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos ficado lá atrás. O Senhor nos livrou de todas essas dificuldades, salvou a nossa alma em Cristo Jesus e Ele entendia
que todo socorro que nós carecemos e necessitamos vem no nome do Senhor, que criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra e criou cada um de nós. Por isso nós devemos confiar no socorro do Senhor. Não importa o que você esteja vivendo nesses dias, não importa quantos inimigos se levantam, não importa qual seja a sua dificuldade, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E por causa dele, nós podemos enfrentar cada uma das lutas que ele permite a cada um de nós. Confie desta forma, creia no Senhor desta forma, e ele certamente nos dará vitória sobre todas as nossas lutas. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém.